Estamos no ar. Galera, estamos no ar. Vamos começar aqui a nossa live. Deixa. Olha, o nosso campeão já chegou. Deixa eu. Fala, campeão! Tudo bem? Fala, meu Já tô amigo, pronto tudo. aqui. Opa, eu também já estou pronto aqui já. E vamos que vamos, né? Um bate-papo bem legal aí pra gente. E aí, campeão? Tá, vamos lá. Vamos falar hoje um pouco sobre boxe cubano, né? Foi um Aham. tema que eu achei bem interessante, porque muita gente sabe do estilo diferenciado do boxe cubano, da tradição do país e tudo, mas tem gente que não tem noção de como é que Claro. funciona, qual é a diferença e tudo mais. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou te apresentar, né? Opa, Eu acho que dispensa a apresentação, mas é importante. Aqui nós temos o nosso campeão latino, atualmente, né? isso O aí. nosso medalhista olímpico e pan-americano, Yamaguchi Falcão, um cara que conheço há um tempo já e eu tenho a satisfação e o prazer enorme de poder conversar com ele e, assim, considerar um amigo mesmo. Então, fico muito feliz da gente estar podendo bater esse papo finalmente, porque já tem um tempo que a gente está falando sobre isso e nunca dá certo, mas eu fico muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco contigo. Eu vou me apresentar um pouquinho também, né? Para quem não Aham. conhece, eu sou o Alan, eu sou publicitário esportivo, trabalho com o irmão do Yamaguchi, trabalho com esquiva, já trabalhei com arroz volante, tenho, tenho percorrido alguns atletas por aí, né? Inclusive É, já fiz alguns trabalhos para o Yamaguchi e, enfim, a partir daí a gente começou a ter uma amizade, a ter um entrosamento aí, e até hoje a gente tem conversado e trocado muita experiência, e tem sido bem legal. isso aí. Tá, mas me fala um pouquinho assim de como foi a tua trajetória. Tu começou no boxe cubano, eu sei que tu começou com a tua família que já tem uma É. tradição, né? Então, Mas como é que foi? vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a você, Alan, pelo convite de ser o primeiro a estar participando aqui dessa live. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou para ser o primeiro. Eu acho que sendo o primeiro já tem uma grande importância, né? E agradeço de Com coração certeza. mesmo. E quero agradecer também a todos aí que vão participar da live. Eu acho que isso tem que acontecer, galera. Tem que fazer perguntas, porque hoje vai ser eu acho que vai ser uma live muito bacana, uma live que vai mexer comigo, porque falar de olímpico, falar de boxe cubano, eu gosto porque eu tive muitas histórias boas dentro de Cuba. Então eu acho que vai ser bem legal, né? Bacana. Então, já respondendo sua pergunta aí, é, eu comecei a treinar boxe dentro de casa, né, com meu pai, e depois eu fui para uma seleção olímpica, né, aonde eu consegui me adaptar com a equipe, longe da família. Então, para mim foi um pouquinho complicado, assim, ficar longe da família, ficar longe de todo mundo, ir sozinho, né, e conseguir o meu espaço. Mas, graças a Deus, eu fui um cara abençoado por Deus e acredito que minhas conquistas vieram por acreditar e confiar que um dia eu chegaria. E viagem para Cuba, eu tenho vamos dizer, 20 anos de carreira, e 10 viagens eu fiz para Cuba. Então, tipo assim, tem 10 passagens em Cuba muito legal. E aprendi Ah, muito bacana. lá, tá? Para mim é uma das maiores escolas do boxe do mundial. Só 20 anos de carreira, né? Novinho ainda. Não, Tá vem, começando. Tá começando, começando. começando. Entendeu? É aquele Bacana. negócio. Já tomei porrada de tudo e qualquer maneira, e já dei porrada de tudo e qualquer maneira, porque a experiência conta muito. Então, acho que 20 anos de carreira não é para qualquer um, não é para qualquer atleta,
mas é uma carga de experiência muito grande aí que eu levo aí para minhas lutas, futura luta, né? É. E leva muito bem, porque as últimas lutas que eu te vi assim, cara, não deu nem pra É, suar. para quem não sabe, são 21 vitórias, sendo uma derrota e um empate. Então, a gente está ainda no caminho ainda, está vivo ainda, e acredito que em breve aí eu terei a oportunidade de disputar o sono mundial que eu mais quero. 17º do ranking, né? Isso Décimo aí, sétimo do ranking, 17. né? E crescendo, crescendo. Todo o tempo está crescendo. Amém, isso aí. Tá, eu vou chamar aqui o Matheus para a gente começar aqui a nosso bate-papo. Opa. Fala, Matheus. Rapaziada, Tudo bem? tranquilo. Fala, Matheus. Tranquilo. Yamaguchi, Opa! Yamaguchi, Falcão! Esse eu Saudade, hein, considero, Yamaguchi? velho. Há quanto tempo Ó, vocês não se veem, hein? verdade, tá? Ó, e esse tem história do Yamaguchi que sabe mais do que o Yamaguchi. Imagina, Temos imagina. que temos que são proibidas para esse horário. Total. Verdade, Matheus. Falou tudo. Ó, o juiz. Melhor deixar quieto, hein? Melhor deixar quieto essa parte aí. Fica pra gente. Tá, deixa É isso eu, aí. É um deixa eu prazer perguntar aí, Alana. primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui participando dessa live, dispor um pouco do teu tempo, para contar um pouco da tua experiência, que eu tenho certeza que é incrível. E quando o Yamaguchi me falou de ti, eu falei, cara, a gente precisa sentar nós três e conversar o mais rápido possível. E eu espero que isso vá render muitas histórias e muitos comentários bem legais aqui. Cara, é um prazer e, na verdade, o Yamaguchi, ele é um cara histórico pro boxe brasileiro. Ele é o único brasileiro que ganhou do Júlio César Lacruz. E isso é um fato muito, muito importante no boxe brasileiro, porque, como a gente sabe, a Cuba é uma potência do boxe mundial de diversos fatores históricos, né? E nos Jogos de Londres 2012, o Yamaguchi teve uma campanha espetacular, só luta duríssima. Pegou um chinês duríssimo, um marroquino duríssimo, só cara pedra. E aí, na terceira luta, com Júlio César Lacruz, o atual campeão do mundo de 2011, onde ele deu um baile no Mundial de 2011, que foi o primeiro título mundial dele, no Azerbaijão, onde ele surgiu, na verdade, o início do domínio dele na categoria 81 quilos. E Cuba nunca tinha ganhado uma medalha de ouro no 81 quilos. Era a única categoria que Cuba não tinha ouro nos Jogos Olímpicos. E o Lacruz, ele foi para Londres considerado já ouro olímpico. Eu lembro que um dia antes da luta com ele, saiu uma reportagem na televisão e os treinadores de Cuba falando que primeira vez que Cuba teria um campeão olímpico na categoria até 81 quilos. Foi muito Exatamente. Não teve. Não teve. Cara, e uma coisa legal de ser contado dessa luta para todos, até para nós deixar salvo na live, para os atletas atuais da equipe olímpica e para todo mundo, é a força mental que o Yamaguchi teve antes da luta, onde todos os dias até a luta, que foram, se não me engano, 2 ou 3 dias entre a segunda luta e a terceira, que ele dizia todos os dias: eu vou ganhar essa luta. Pode deixar, mas eu vou ganhar essa luta. Cheguei a arrepiar, tá? Cheguei a arrepiar. Tu lembra, Yamaguchi? Lembro. E aí, sem contar a dedicação que ele teve de assistir os vídeos do Lacruz, de montar a estratégia, de treinar em cima do erro dele, que na época o Lacruz não ia para frente de maneira nenhuma, era um boxeador só para trás.
ele mudou muito nesses últimos anos, mas naquela época, 2012, ele só ia para trás, ele não ia para frente de maneira nenhuma. E nós colocamos a estratégia para o Yamaguchi, como o Yamaguchi é um boxeador rápido, ele não era um 81 nato, era um 75, lutando 81, era meio do ringue, jogando de encontro 3 golpes na velocidade, não entrar. Quando o La Cruz viesse Gebiara para o Yamaguchi trabalhar em cima, e na época era pontuação. Com 3, 4 golpes em cima, quando ele entrasse, 3 e 4 golpes. Buscar 3, 4 golpes em cima dele, e foi aonde eu fiz certinho, eu falei, foi 3 dias, eu concentrado, focado, querendo, e eu falava para todo mundo, isso, Matheus, essa luta é minha, eu vou ganhar, não tem nada que vai mudar isso, tá escrito que essa vitória vem. Entendeu? Então eu tinha, e um detalhe que eu acho muito interessante, que a vitória seria nossa. E um detalhe que eu acho muito interessante é que tu tava numa categoria que não era a tua, né? Tu tava acima. Por mais que tivesse um período de adaptação e tudo, mas tu não tava na tua categoria mesmo, né? Isso que torna a vitória até mais legal, assim, mais interessante. Eu estive olhando o meu caderninho de box rank, né? Que não sei qual é o nome que fala. E no dia que eu lutei com o La Cruz, eu tinha pesado 77 quilos. É o peso do campeão. Toro Moreno já dizia. 77,5 no máximo, lembra, La Cruz? Verdade. 77 quilos. Eu acho incrível. Os caras tudo abaixando de categoria. E eu lembro que eu saía, acordava de manhã cedo, ia no refeitório, tomava aquele café reforçado para depois ir para a balança, né? Porque meu peso não chegava à categoria. Então, acho que isso me ajudou muito também, eu acho, porque eu estava muito veloz para a categoria, eu estava muito rápido. Exatamente. Né? E acredito que isso foi o grande detalhe dessa luta. E para quem não lembra, em 2012, o boxe ainda era por pontuação eletrônica. Então, a cada golpe que pegava, os juízes marcavam, então a pontuação aparecia durante o combate. Era por pontos, né? Não era agora que nem agora que é julgamento 10-9. E aí nós ganhamos o primeiro round por quase 4 pontos de diferença. No segundo round, ele teve que vir para frente, entrou na questão psicológica do desespero. Verdade. E o Yamaguchi aumentou a pontuação. Acabamos ganhando por mais de 4 golpes no segundo round. Isso aí. E no terceiro round não tinha mais como ele virar, mano. Não teve jeito. Não tinha jeito, porque o último round, muitos boxeadores brasileiros, quando está ganhando uma luta, não sei hoje, mas naquela época, como era a pontuação, o que fazia? Eu tô ganhando, então eu passava a andar para trás, correr, e os caras me em cima e acabavam virando a luta. Então, a nossa estratégia foi o quê? Yamaguchi, o último round, você tá ganhando. Continua a mesma coisa. Continua tirando. Tipo assim, vamos bater nele mesmo. Entendeu? Não vamos dar opção para ele caminhar para frente e bater o tempo todo em você. Não. Eu fui da mesma maneira. Então, tipo assim, os 3 rounds que eu lutei com ele foi da mesma maneira, né? Só nos últimos segundinhos ali que eu comecei mesmo a dar uma brincadeira, mas aí já para correr pra vitória. Mas assim, vocês se conheceram nessa época, 2012, mais ou menos? Na verdade, eu entrei na equipe no metade do ciclo. Isso. O ciclo de 2012, eu entrei na metade do ciclo na equipe olímpica e conheci Yamaguchi, Esquiva, o Everton, Robson, Robinilson, Mike Carvalho, Julião Neto, Adriano Araújo, toda aquela equipe que já vinha formada. E eu aprendi muito com essa geração, com o Yamaguchi. Eu sempre falo isso. Hoje eu sou um treinador mais veterano, já com 3 Jogos Olímpicos, indo para o 4º Jogos Olímpicos. Mas naquela época, eu fui muito bem recebido. Inclusive o Everton esteve aqui essa última semana, eu conversei com ele. E eu cheguei na equipe olímpica com 29 anos. E fui muito bem recebido pelo Yamaguchi, pelo Esquiva. E eu sempre falo que eu aprendi muito mais do que eu ensinei, do que eu pude passar com eles. Eu aprendi com o Yamaguchi, aprendi com o Esquiva, aprendi com o Everton, aprendi com o Robson. Foi um momento de aprendizagem que eu tive até 2012. E que me ajudou muito.
e o Matheus acaba falando com todo mundo também. Eu acabo cortando, muita gente fala que é o Matheus, e eu falava, pô, o Matheus é um cara que tá ali, mas é um cara que tá aprendendo, tá buscando. Não é um cara que tá lá pra só tô lá, puta lá, pra somar. Não, não, o Matheus foi um cara que o tempo todo tava perguntando, ele ajudava a gente em muitas maneiras, manopla, a gente pediu uma maneira, ele fazia, ele buscava sempre atender a gente, os atletas. Então isso era bem legal, né? Teve até uma época que treinadores ficavam com ciúme e tudo, mas o Matheus foi um cara que tá aí onde tá, não é à toa. Acho que tá aí porque mereceu e, eu falo, na minha opinião aí, o Matheus hoje é um treinador que eu considero, eu considero um dos melhores do Brasil. Não é à Tamo toa junto, Gus. não é à toa que o nosso boxe olímpico tá aí voando, né? Mas agora, só para a gente entrar no assunto do boxe cubano, que senão a gente vai começar a desviar do assunto, olha lá. É muito importante a gente falar realmente sobre o boxe de Cuba, antes da gente começar a fazer umas perguntas para o Yamaguchi sobre como é lutar contra o boxe cubano, que é muito importante ser falado. Cuba tem uma cultura e uma tradição muito mais antiga do que o Brasil no boxe olímpico, né? Então, depois da Revolução Cubana, né, na década de 50, início de 60 ali, eles entraram com esse programa do boxe, que era uma modalidade que o Fidel Castro era muito apaixonado, né? A AIBA, ela, do jeito que ela é hoje, ela começou em 1946. E o primeiro campeonato mundial da AIBA, nos formatos que são hoje, foi em 1974 em Havana. Então, Cuba já sediou o primeiro campeonato mundial da AIBA nos modelos que são hoje, né? E Cuba hoje lidera o quadro geral de medalhas do boxe olímpico mundial em campeonatos mundiais com 143 medalhas. É um absurdo. São 80 medalhas de ouro, 35 de prata e 28 de bronze em campeonatos mundiais. Só para vocês terem uma ideia, o segundo colocado nesse quadro é a Rússia, né? Já sem contar as medalhas da União Soviética. É Rússia como Rússia, certo? Que também é um monstro que tem 70 medalhas. Se a gente contar, se a gente contar as mais 43 medalhas da época da União Soviética, Rússia chega a 115, mais ou menos, junto com as 5 agora porque agora a Rússia luta por Federação Russa. Então nós temos o segundo colocado, somando União Soviética com Rússia, com 115. E Cuba tem 143, o que é uma monstruosidade. Uma diferença enorme, assim, uma diferença. Então nós estamos falando de mais de 50 anos de um método de trabalho, de uma cultura boxística. Porque sempre falam muito, mas o Brasil é um país gigante, não se compara tamanho de país com resultado olímpico. Porque a Irlanda, por exemplo, tem 3 milhões e meio de habitantes e ganha medalha em todo o campeonato mundial de boxe e em toda a Olimpíadas. Mas, assim, então não é o tamanho do país que vai influenciar no resultado. Na tua opinião, o que é que torna Cuba tão forte nesse quesito? Qual é a diferença nesse caso? A questão do boxe cubano são vários fatores, tá? O primeiro fator é a questão metodológica, tá? O processo de ensino metodológico de Cuba é padronizado de forma geral em toda a ilha. Eles têm uma escola tradicional, eles têm uma maneira de ensinar que todos boxeiam da mesma forma, de acordo, lógico, os elementos técnicos com a característica individual, mas existe um domínio teórico e prático, onde tem uma união entre os teóricos e os práticos. O boxe de Cuba, ele é baseado num boxe competitivo, não é que nem no Brasil, que a base do nosso boxe é boxe de academia, para praticar atividade física. A gente não tem aqui seleções estaduais com investimento. Aqui nós temos um boxe, a nossa estrutura de boxe no Brasil, ela é de praticar o boxe como uma atividade de hobby, e não para te aprender a lutar boxe competitivo. E em Cuba, não. Eles têm um processo metodológico com as escolas cubanas de ensino para treinar atletas desde a categoria de base. Então, essa é a diferença fundamental. Então, o processo seletivo de seleção natural,
com um aprendizado muito bem feito nos elementos técnicos, postura de combate, deslocamento, golpes e defesas bem executados desde a categoria de base, e um processo de seleção natural. É muita gente praticando, se espelhando em grandes exemplos, tu acaba encontrando os grandes talentos. É a mesma coisa no futebol brasileiro. Todo ano surge um cara talentoso, porque é muita gente fazendo. E aí o cara que é o talento, que é um talento, ele acaba se sobressaindo, e nós temos uma quantidade muito grande de atletas que aprendem a chutar a bola, a passar a bola desde os 4, 5 anos de idade. Então é essa mesma conexão que a gente tem que entender. Processo de aprendizagem, processo de ensino, metodologia de ensino, quantidade de praticante, cultura da modalidade, né? E o futebol brasileiro tem uma característica: os caras driblam bem, sabem dominar bem a bola. E o boxe cubano tem um bom elemento de fundamento técnico. A primeira preocupação deles é não receber golpe, é a defesa, contra-ataque e depois o ataque, né? Então, Yamaguchi, tu que lutou com muito cubano, qual é, na tua opinião, qual que é a maior dificuldade de lutar contra um atleta cubano? Pô, o taco cubano, o boxeador cubano, ele tem aquela carisma de boxear. Ele boxeia muito bem. O boxe para trás, né? Vou dizer assim, ele é um cara que toca e não você tocado, entendeu? Então, eles fazem de tudo às vezes, faz pirraço, te ataca, pega e acaba abaixando a cabeça, você não pode pegar eles. E essa é o forte deles, porque eles trabalham muito isso, então isso é bacana, né? Então, quando você luta com um cubano, você sabe que a luta vai ser difícil, não porque ele vai te bater muito, vai ser difícil você pegar ele, entendeu? Você tocar nele vai ser difícil, mas é questão de, ele vai me bater muito. Não, não vai bater muito. Ele vai pontuar o que ele precisa, ele vai te acertar o que ele precisa e não vai ser tocado. Então, essa é a grande estratégia de Cuba, como o Matheus falou aí. E então, quando você luta com o cubano, você sabe, automaticamente, você sabe que vai ser uma luta bem difícil, bem complicada para você, né? Não para a questão do atleta, falar assim, poxa, porque hoje eu acredito que os atletas estão tudo igual para igual, não tem mais um bobinho, vai chegar a Cuba vai engolir, vai chegar o Brasil vai engolir. Não, não. Acho que está todo mundo ali no mesmo nível, né? Mas uma estratégia hoje, pouca coisa muda tudo a luta, muda completamente a luta. Você estando um pouquinho mais preparado, eu acho que isso faz a grande diferença. E Cuba sempre mostrou isso, grande preparação dos atletas para poder boxear aí. Antigamente era 3 rounds, hoje também, né? Mas tipo assim, boxear 3 rounds de uma maneira que não seja tocado. Então tinha isso. Então, Alan, a grande questão dos atletas cubanos até hoje, né, que a seleção natural é um fator muito importante. O segundo fator que as pessoas às vezes esquecem de falar é que eles conseguem manter durante muitos ciclos os mesmos atletas. E isso é um fator muito importante no boxe de Cuba. Então nós podemos ver o Félix Savon, que tem 3 medalhas de ouro, então o cara foi para 3 jogos, né? Nós temos o Teófilo Stevenson, que é tricampeão olímpico também, com 3 jogos. Nós temos o Roniel Iglesias hoje, que foi para 4 Jogos Olímpicos. Pequim, Londres, Rio e Tóquio. Então nós temos um atleta cubano hoje, Roniel Iglesias, que foi a 4 Jogos Olímpicos. Então tem também o Lacruz, o próprio Lacruz, que foi 3 Jogos Olímpicos, o Lázaro 3 Jogos Olímpicos. Então a longevidade desses atletas numa equipe permanente faz com que o nível de experiência e qualidade deles seja muito alto. Um atleta em desenvolvimento, com 19, 20 anos, que está em desenvolvimento, ele não vai ter ainda capacidade técnica, tática, experiência, maturidade emocional para ganhar de um cara que tem 3 Jogos Olímpicos e está com 28 anos. Verdade. Entendeu? Então, essa longevidade... E agora a Cuba teve uma baixa terrível, porque o Andy Cruz, que é os 63,5 kg de Cuba, que é um animal, que é um fenômeno, domina todos os aspectos técnicos, táticos, psicológicos do boxe. Ele foi campeão em Tóquio, mas simplesmente dando show em todas as lutas. Ele é tricampeão mundial, tá? Ele foi campeão em Hamburgo em 2017, foi campeão em 2019, Ekaterimburgo foi campeão em 2021, agora em Belgrado.
e foi campeão olímpico. Então ele é tricampeão mundial, campeão olímpico, e ele fugiu. Ele tem 24 anos. Ele fugiu agora, mês passado. Fugiu. Eu não Então sabia. é uma baixa terrível para o boxe cubano, Mas ele né? fugiu por quê? Ele fugiu porque ele busca lutar o boxe profissional por dinheiro, as questões econômicas, o mesmo fator de Cuba até hoje é o mesmo. Fatores econômicos em Cuba muito ruins. O ano passado, o boxe da AIBA pagou US$ 100 mil por ouro, US$ 50 mil por prata no Campeonato Mundial por categoria. Os atletas de Cuba não receberam nenhum dólar. Foram Então pagos esse é o maior problema Pra para vocês o terem uma atleta. ideia, o Keno foi prata, o Ah, dinheiro dele, a AIBA mandou, entrou direto na conta dele. claro, Ninguém aqui no Brasil tocou no dinheiro do cara. claro. Cuba teve 4 ouros no Campeonato Mundial. Nenhum atleta recebeu nada. Então, isso chateou muito. E um dos motivos também foi esse Campeonato Mundial. Do Andy Cruz não estar satisfeito com algumas questões. Então, essa é uma baixa terrível para Cuba. Dificilmente o 63 reserva de Cuba vai ser campeão olímpico. Não vai ser. O reserva não vai ser. Eles não têm um reserva hoje pronto na 63 para substituir o Andy Cruz. O Andy Né? Cruz, eu acompanhei a carreira do Andy Cruz no amador. Para mim era um boxeador que Lembra que ele estava. lutou no 57, Yamaguchi, lá em Toronto. Ah, No é? Em 57 ele lutou. Toronto? Toronto. Rapaz. E, Era pô, até um fenômeno. Um cara, para mim, que, na minha opinião, hoje tinha o melhor boxe de Cuba, porque técnico, boxeava, brincava, um cara que eu gostava até de assistir, né? Muito bacana mesmo. uma outra pergunta aqui que me veio agora. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre essa situação de Cuba e dos atletas, mas vamos falar um pouco sobre a parte técnica ainda. Então, pelo que você está me dizendo aí, os atletas cubanos eles são muito mais bem preparados para o boxe olímpico. Mas e para o boxe profissional? Porque Não, eu não, sei não. que tem eu Assim, sei que tem uma diferença de estilo. O cara, o boxe atleta. profissional, o, o, o boxe profissional, os elementos técnicos são o mesmo, né? Os elementos técnicos são os mesmos. Postura de combate, deslocamento, golpe, defesa, ação ofensiva, ação preparatória, ação ofensiva, defensiva. A questão é que o boxe profissional é um negócio. O boxe profissional é um negócio. Não é somente tu ter uma qualidade técnica boxística. Tu tem que ter um promotor, tu tem que vender ingresso, tu tem que ter uma televisão te apoiando, tu tem que ter público que paga para te assistir. Então a questão não, mas Cuba não é tão. Não é isso, não é bem essa relação. Nós temos agora o Ramírez, que é um fenômeno de boxeador, que tá com 5 lutas só profissionais. Ele é um baita de um atleta, ele foi campeão olímpico no Rio, nos 56 quilos, ganhou a final olímpica contra o Shakur Stevenson aqui no Rio, e aí tá fazendo uma carreira agora brilhante, é um pegador, é pra dentro, é duro, nocauteou agora no final de semana passado, um dominicano com origem, um americano com origem dominicana. Então, assim, a questão é quem paga para assistir, que promotor, em que noite de boxe, quanto de pay-per-view que ele vende, se ele tem público que quer assistir. Então, a questão de ter um cubano é isso, né? Por que o boxe é muito simples, Alan? A WBC, o presidente é um mexicano, a WBC. Então, ele vai privilegiar quem? O mexicano, o atleta mexicano. Então a WBC é lotada de mexicano, é o Canelo. A, Verdade. a WBO, ela está em Porto Rico, a sede. Certo? Vai privilegiar quem? Os porto-riquenhos, o presidente é porto-riquenho. A WBA é um venezuelano, o Gilberto Ramírez, o Yamaguchi conhece. A WBA. Esse cara privilegia o pessoal da Sul América. Os colombianos, os venezuelanos, os argentinos. Os argentinos estão sempre grudados na WBA. Verdade, verdade. E a Federação Internacional é um americano presidente. Então ele vai priorizar os americanos. Por isso então, que fica muito difícil para mim o Esquiva. Exatamente. Nós estamos bem ranqueados, estamos prontos para disputar o título mundial, Exatamente. mas a oportunidade demora a chegar para a gente porque a gente não vende, Exatamente. a gente não tem um país que fala do boxe. Eu já ouvi falar, o cara falar comigo, chegar para mim e falar assim:
Brasil é um país do carnaval e futebol. Entendeu? Exato. E isso vem no Brasil, isso vem no Brasil. Então, tipo assim, Exato. nós boxeadores, acaba sofrendo para ganhar uma oportunidade. Às vezes, pega um cara lá que está lá atrás, um cara que tem um cartel mal pra caramba e dá oportunidade para ele, porque ele é mexicano, porque ele é argentino, entendeu? Então, por exemplo, os cubanos ultimamente estão tendo sucesso no boxe profissional. Por exemplo, o Lara teve uma carreira muito boa, o Ringondô teve uma carreira muito boa, o Gazo agora, que fez a luta contra o Errol Spence Jr., teve lutou com o Pacquiao, ganhou do Pacquiao, fez grandes lutas. Então nós temos na Flórida, o Ortiz vai lutar agora contra o Andy no peso pesado, tem uma carreira boa. A impressão que se tem é porque, infelizmente, nós temos no Brasil, as notícias que vêm de boxe no Brasil são notícias muito... como é que eu posso explicar para vocês? Com um preconceito já pré-estabelecido. Cuba no profissional não ganha. Cuba é olímpico. Não é assim. Então, nós temos diversos cubanos com carreiras profissionais já muito boas. A questão é o seguinte: tu tem um promotor americano com a FIBA, com a Federação Internacional, que o presidente é americano, com um evento nos Estados Unidos. Tu vai querer vender quem? O cubano ou o teu americano? Verdade. O americano. Tu entende? Então, assim, o boxe profissional é um negócio, gente. O boxeador cubano, ele tem qualidade para ser campeão olímpico e campeão profissional. O boxeador brasileiro, o Yamaguchi, o Esquiva, o Everton, o Robson, o Robenilson de Jesus, o Keno, agora que é um animal, um grande boxeador, eles têm boxe para ser campeão nas duas classes. A questão é que no boxe profissional, não basta tu ser um bom boxeador para ser campeão mundial. Verdade. Não é essa a questão. Então, o cubano hoje, o Ramírez, por exemplo, que é um cubano que dá muito show, porque ele atira muito duro, o Andy Cruz tem tudo para fazer uma carreira profissional. Se realmente ele tiver um promotor influente nos Estados Unidos, fazer uma boa carreira profissional. Tu entendeu? Mas a questão do boxe cubano, por que eles ganham tanto no boxe olímpico? É aquilo que a gente falou. É uma cultura, são mais de 50 anos nessa base, são 60 anos com a metodologia de trabalho, é uma cultura de formação de atletas. Eles têm 2 tricampeões olímpicos no peso pesado, eles têm diversos PhDs técnicos que são pós-doutorado em boxe, que estudam boxe. Verdade. Eles fazem muita pesquisa em cima de assuntos, mudam muito o sistema de treinamento, a capacidade física. Então, assim, mas o principal, cara, os domínios dos elementos técnicos, defesa principalmente, distância de combate. Isso eles têm um domínio muito bom. Então, no boxe olímpico, que é um boxe de 3 rounds, que é um boxe rápido, se tu perde o primeiro e o segundo round na distância, tu já perdeu praticamente a luta. Entendeu? Verdade. Então, num boxe profissional, que é uma luta de 12 rounds, já vai começar a equilibrar um pouco mais o boxe. Não que o cubano não tenha condições também, porque nós temos grandes cubanos na carreira profissional. Mas lembra, boxe profissional é um negócio. O boxe profissional é um negócio. O boxe olímpico também é um negócio que andou tendo umas corrupções aí. A camisa também pesa muito. Porque a camisa, quando tem uma luta equilibrada entre o Brasil e Rússia, entre o Brasil e Cazaquistão, entre o Brasil e Cuba, o juiz vai puxar para a camisa mais tradicional. Não adianta. E no boxe profissional... É que nem no futebol. No boxe profissional, no boxe profissional, Matheus, eu lembro que quando eu estava com a Golden Boy Promotion, eu era terceiro do mundo, cheguei a terceiro do mundo. Eu tive uma derrota e automaticamente eu saí da Golden Boy, eu pedi para sair. Me jogaram lá para 40 do mundo, entendeu? Então, tipo assim, se eu tivesse na Golden Boy ainda, eu estaria ali, pertinho ali. Aí hoje, graças a Deus, eu estou começando a me recuperar de novo em uma empresa menor, né? Mas já estou aí 17 do mundo, então já estou de novo no olhar aí da galera aí. Entendeu? E é por isso, Alan, e é por isso que a gente não tem essa tradição de termos tantos cubanos campeões do mundo, porque por essa questão de negócio que a gente está falando. E não porque o boxe de Cuba não funciona no profissional. Isso aí é um mito, gente. Isso é um mito.
Isso não tem nada a ver. Nada a ver, Foi até verdade. mesmo por isso que eu quis fazer essa live, porque tem muitos mitos assim em cima disso, em cima do estilo, do boxe como um todo, né? E só Inclusive, para, tem algumas aham, perguntas aqui, só para deixar claro. Os atletas de Cuba, os cubanos que estão lutando profissional hoje nas grandes, na Top Rank, na Golden Boy, esses cubanos que estão lutando com carreiras boas, o Gas, o Ortiz, o Ramírez, todos eles moram nos Estados Unidos, gente. Ninguém mora em Cuba. Verdade. Verdade. Não eu, existe Cuba agora, a Federação Cubana, ela assinou um contrato com o Imaguchi, lembra do Gerardo, que era o dono da equipe Guerreiros lá do México, da Sim, WSB? Guerreiro, claro. Lembra o Gerardo? O Gerardo ele firmou contrato, ele montou uma empresa de boxe profissional e ele assinou contrato com a Federação Cubana. Então, a Nossa. Federação Cubana hoje de boxe, ela assinou contrato com uma promotora mexicana, desse cara do Gerardo, e Aham. eles estrearam agora com a equipe olímpica deles, estrearam no profissional lá no México, num evento Eu, pequeno. eu assisti esse evento, eu assisti esse evento. Isso foi transmitido, Então, assim, a né? Federação Cubana está tentando fazer com que a equipe olímpica deles lute alguns eventos profissionais para ganhar verba, para que evite que esses atletas queiram sair da equipe. Tá? Verdade. Bom. eu vi a reportagem falando em abril agora, Isso. que Tá? Cuba, pela primeira vez em 40 anos, tinha. É, na verdade, não é que não seja, não é que aí Cuba como Federação Cubana, porque Isso, cubanos lutam no boxe profissional desde nunca pararam de ter isso. Como a Federação Cubana, que ela tinha finalmente, em 40 anos, tinha é, voltado a se abrir para o boxe mundial. porque hoje é permitido pelo regulamento da IBA, que agora se chama IBA, o atleta lutar tanto profissional quanto a equipe olímpica. É. Hoje é permitido. Então, por exemplo, se o Yamaguchi quiser, se a gente chamar o Yamaguchi para a equipe olímpica, ele pode hoje. Ó, Ele pode Oh, lutar ó. eventos. Hoje o regulamento permite. Por que que no Brasil a gente não faz? Porque no Brasil a gente utiliza a equipe olímpica permanente como fundamento para os eventos. Então só vai lutar eventos pela seleção quem mora na equipe olímpica. Então é uma escolha técnica nossa. Mas é uhum. permitido atletas hoje em diversos países fazerem a carreira mista. Então ele pode lutar um evento da Top Rank, ele pode lutar os Jogos Pan-Americanos, ele pode lutar um evento. Mas isso não é muito comum, porque é muito complicado tu viver os dois mundos. Diz aí, Yamaguchi, é muito diferente os dois mundos. Entendeu? Muito, muito complicado, verdade. Como é a rotina de treino? Qual é a diferença da rotina de treino para um atleta olímpico para um atleta profissional? A questão é que são dois esportes diferentes. O Aham, fundamento, o fundamento técnico é o mesmo, mas são dois uhum, esportes com características diferentes. A pesagem é diferente, o sistema de pesagem, o número de round, a luva, né, a característica de velocidade de luta, o tipo de luta, o ritmo de luta é diferente. Então, Sim. é, num evento olímpico, eu vou dar um exemplo. O Yamaguchi vai lutar uma luta de 10 rounds, certo? Ele vai se preparar para lutar 10 rounds. Uma luta e vai ficar ali uns 3, 4 meses sem lutar depois, É. certo? isso. É. E vai pesar de 24 a 36 horas antes do combate, certo? Então, É. olha só que tipo de treinamento que ele está fazendo para isso. Agora nós vamos lutar o Campeonato Brasileiro. Começa dia 3 de julho. Os caras vão fazer 4 lutas em 11 dias. E vão pesar 4 vezes dentro É. desses 10, 11 dias. Isso é duro. Nós vamos dar 3 dias de descanso e vamos fazer um Grand Prix internacional, todos contra todos, Yamaguchi. 4 por categoria, mais 3 lutas. Então, Nossa, Nossa. agora em julho, nós vamos fazer 7 lutas em 15 dias. pô, que legal. 7 lutas de 3 rounds. São 21 rounds com 7 pesagens. É Mas outro mundo, gente. é outro mundo. É outro mundo. Entendeu? Aham, que legal. Então é muito Então, difícil um atleta hoje lutar o profissional mesmo, tentar uma carreira profissional de verdade na Top Rank, na WBC, tentar um cinturão da WBC e fazer parte de uma equipe olímpica permanente. É muito complicado isso. É Verdade. muito difícil. Muito bom. Entendeu?
Então o cara tem que escolher qual o mundo que ele vai viver. E muda muito também a questão de treino. Você precisa aumentar um pouquinho mais a quantidade de treino. O boxe olímpico é um treino mais trabalhado com técnica, velocidade, sequências de 3, 4 golpes. E o profissional acaba sendo um trabalho mais prolongado, mas um pouquinho mais lento. Né? Não é tanto Exatamente. golpes. A cadência é outra. Isso. A cadência é outra. Isso é outra. E aí acaba atrapalhando muito. Como é que você vai conseguir assimilar os dois, lutando os dois, para conseguir chegar a um desejo seu? Quero ser campeão olímpico, quero ser campeão mundial. Como? Não tem jeito. Exato. Exato. Quer ver um exemplo, Alan? A equipe de Cuba lutou agora com os titulares da equipe olímpica. Tá? Lutou o Arlen Lopes, lutou o Julio, lutou o Lázaro. Né? Eles lutaram nesse evento no México, que foi um evento pequeno, contra adversários bem abaixo deles, a nível técnico. Mas vamos supor, esses caras, ano que vem, eles têm que fazer o eliminatório olímpico. A eliminatória olímpica aqui da América. Uhum. Eles não vão lutar contra os tops do boxe profissional. Não tem jeito. Eles não vão se expor contra os tops, sendo que eles estão usando essas lutas como preparação para as lutas olímpicas. Tu entendeu? Então eles vão pegar lutas de 6 rounds, lutas de 4 rounds, lutas de no máximo 8 rounds, contra atletas não tão duros, que eles possam usar como ritmo de preparação para o boxe olímpico. Certo? Então, tem que analisar bem essas notícias. Não é que Cuba agora vai começar com a equipe no profissional. Não é bem assim, entendeu? Eles vão fazer algumas lutas, arrecadar uma grana ali também para os caras, né? Mas realmente entrar no circuito das grandes lutas do boxe mundial e tá lutando o circuito olímpico o ano inteiro é muito complexo. É muito complexo. E precisa então acaba que precisa fazer essa preparação de olímpico, você precisa estar se preparando, lutando sempre, entendeu? Então você precisa estar sempre se desenvolvendo aí. O ao vivo é isso, tá? Quem tem criança, ele tá participando também. Tá. Olha, inclusive, eu tinha preparado algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente já acabou respondendo a maioria. Mas assim... Mas agora, Alan, só um outro dado curioso, Alan. A gente falou sobre o quadro geral de medalhas do Mundial, que Cuba está muito distante ainda, com 143 medalhas, né? Isso. Mas no quadro geral de medalhas olímpicas, que é desde 1904, os Estados Unidos ainda está em primeiro, certo? Então, por exemplo, porque os Estados Unidos dominaram o boxe de 1904 até a década de 60, eles praticamente dominaram os Jogos Olímpicos, certo? Uhum. Então, os Estados Unidos, eles têm 117 medalhas olímpicas no boxe, 117 no total, com 50 ouros, 27 pratas e 40 bronzes. Nossa. E Cuba tem 78 no total. Então, de 117 para 78, ainda tem um número bem distante ainda, certo? Sendo 40, só que no ouro tem 41 ouros, então faltam 9 ouros para encostar nos Estados Unidos, certo? Nossa. Então, assim, a gente ainda vê um domínio dos Estados Unidos no quadro geral dos Jogos Olímpicos. Mas se a gente analisar de 1974 para cá, o domínio total é de Cuba, nesse quadro, certo? Mas é só uma questão de tempo até... Cara, para passar de medalha é difícil, porque é uma diferença muito grande. 117 para 78 é muita medalha. Nós estamos falando aí de 22 com 17, nós estamos falando de quase 40 medalhas de diferença. É muito difícil passar, é muito difícil encostar. Porque os americanos, os Estados Unidos, nos últimos 3 jogos, começaram a ter de novo mais medalhas. Eles iam tendo dificuldade e eles vieram novamente pegando medalha nesses últimos jogos, e eu acho muito difícil encostar. É muito difícil. É muito difícil. Então, e aí, como curiosidade, em terceiro lugar nesse quadro geral de medalhas olímpicas, nós temos a Grã-Bretanha, certo? E em quarto lugar, a Itália, que é uma das maiores potências olímpicas na Europa hoje.
né? Então, é para te ver como realmente o boxe olímpico, ele é geral, né? Não tem Geral. um domínio Uhum. total, né? O Brasil, por exemplo, tem 8 medalhas mundiais na história, entende? No Sim, sim. masculino, né? No quadro E geral. assim, me fala um pouquinho aí, como foi a tua experiência lá? O que foi que te levou aí lá, a princípio? Como foi essa oportunidade de tu ir lá conhecer o boxe cubano e Então, aprender? as duas viagens que na minha época a equipe foi para treinar, eu não pude ir com o Yamaguchi. A primeira Uhum. que a minha filha teve no nascimento da minha primeira filha, Esse aí mesmo. eu fui no nascimento da minha filha. E a segunda vez que a equipe foi, eu tive. Lembra, Yamaguchi, que eu passei mal na Suécia do coração lá, Yamaguchi? Claro, claro que lembro, claro que lembro. E aí, na segunda vez, eu fiz um cateterismo, uma ablação, e foi bem na época Nossa. que eles foram para Cuba. Mas eu fui a Cuba outras duas vezes depois, eu fiz o meu curso da AIBA de 3 estrelas e para trabalhar também na AIBA Pro Boxe em Havana. Eu estive em Havana um mês inteiro em Havana, né, na equipe principal, na sede da equipe principal, fazendo o curso com alguns treinadores do mundo inteiro, inclusive os treinadores de Cuba estavam também nesse curso. E também tive uma outra vez para competições. E realmente é importante ver de perto, cara, essa questão cultural. Essa questão cultural de o boxe ser o esporte do país, né? Uhum. E como é também no Cazaquistão, o Ô, boxe é o esporte número 1 do país, né? Mas Entendi. eu estudei profundamente, cara, e uma coisa muito clara, velho. Domínio dos elementos técnicos e táticos, metodologia de padronizada de ensino, uma boa preparação física, que os cubanos são bons de físico, eles não são atletas é, frágeis, é o verdade. que realmente faz. E essa cultura, porque tu vai se espelhando, é que nem o Brasil, cara, que tem jogador de futebol toda hora, o menino se espelha naquele cara, ele quer copiar aquele cara, então ele observa na televisão e ele começa a copiar os gestos, isso acontece. O método de observação de um atleta, quando tem um atleta muito bom na equipe, a tua equipe cresce, porque os outros atletas começam a copiar. Não é que eles queiram copiar, eles influenciam os outros atletas. Então, eles têm muitos bons exemplos de atletas muito técnicos, muito inteligentes, que o boxeador começa automaticamente a querer copiar aquele cara que ele é fã. É, O verdade. Yamaguchi, por exemplo, era fã do Roy Jones Jr., Até, copiava muita coisa do Roy até Jones hoje, Jr. até hoje. Então, os cubanos, eles desde pequenininho, além de aprender muito corretamente os elementos técnicos, principalmente postura de combate, deslocamento, golpe, defesa, ação preparatória, deslocamento no ringue, né, contra-ataques, eles são muito bons de contra-ataques, eles têm esse espelho daquele cara talentoso. Então tu pega um menino da Isso categoria mesmo. de base de Cuba hoje, que está com 11 anos, treinando lá na escola de Cuba, e ele está assistindo o Andy Cruz lutar, está Verdade. assistindo o Andy Cruz treinar, então ele está copiando, ele está assistindo o Julio mover para trás, pegar o direto de encontro, mover o tronco. Então existe aquele espelho. Tem o Félix Savon, tem o Teófilo Stevenson, tem muito boxeador. Então, assim, todos esses elementos fazem o boxe cubano ser o que é hoje, né? É uma história, uma tradição de um país que investiu numa modalidade. Desde a década de 60 nós estamos falando. Isso Nós estamos aí. falando de uma padronização de ensino de 70 anos, gente. Entendeu? Só Então, é, só não é é uma, porque uma eles. pena, só é uma pena o próprio país não valorizar tanto assim, né, o atleta, a Não, na ponto do verdade, cara ter que sair do país para poder. mas aí nós vamos entrar na questão política, aí nós vamos entrar Não, não. numa questão. Isso para nós, no momento aqui, é relevante. Sim, A sim. questão nossa é realmente entender o porquê que eles ganharam tantas medalhas, gente. É essa que é a Uhum, questão. Né? E sem fator político envolvido, e sim o fator sim. técnico, tático e físico. Né? Então, assim, é uma produção de boxeadores que não para, e vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo. Né? Então, realmente, são esses diversos fatores, cara. São esses diversos Isso fatores. aí. Aham. Achei bem interessante isso mesmo, cara. Porque assim, pelo que tu me falou, o maior diferencial deles é que eles meio que estruturaram muito bem o estilo, né? O ensinamento. É uma coisa que, inclusive aqui eu tive muita dificuldade para encontrar uma boa academia,
por conta de não de eu ir em academias e o cara, eu percebi que o cara não tinha muito bem estruturado o treino que ele fazia. Ele era um cara que sabia um pouco, mas que não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Que na verdade ele só Aquilo que eu fazia falei antes, como. Alan, a base Aham. do nosso boxe brasileiro é o boxe recreativo. Nossa base de Sim. boxe no Brasil é boxe para atividade física, para hobby, para Só, brincadeira. só quem aparece é o talentoso. Tá? Então, Verdade. nós não temos escolas para boxe para te aprender a lutar competitivamente. Quem vai sustentar um treinador hoje competitivo? Então, nós vamos entrar, agora nós vamos entrar num sistema político esportivo. Aí é outra questão. Então, lá nós Uhum. temos, em Cuba, nós temos as escolas competitivas desde as categorias de base. Cada província tem uma equipe, uma seleção. Então, tem lá, cada estado deles tem a seleção do estado treinando em conjunto. É outro sistema político esportivo. Então, além da metodologia de ensino padronizada para competição, para alto rendimento, nós temos um sistema político esportivo diferente. Então, são diversas questões para serem analisadas e não adianta a gente ficar sempre querendo comparar Brasil e Cuba, porque Não, Brasil é entendi. grande, Cuba é pequeno e Brasil não tem tanta medalha. Então, é uma Isso. discussão que não tem cabimento. Entendeu? Então, o que nós temos que discutir. E outra, não adianta a gente querer copiar Cuba, nós não vamos conseguir copiar Cuba, gente. Nós somos o Brasil. Nós temos que entender o que eles fizeram de positivo, principalmente nos elementos de metodologia do ensino, estrutura de classe, estrutura da aula, estrutura de treino, entender, aprender e não querer copiar o cubano. É Nós não vamos verdade. poder, a gente não Não tem jeito. copiar. Teve uma outra coisa bem interessante que tu me falou, que a gente acabou não tocando muito nesse assunto, mas tu me falou que o segundo lugar com mais tradição do boxe assim era a Rússia, né? Questão de medalhas e tudo. No campeonato mundial, Rússia é atrás Isso, de Cuba em número geral de medalhas. isso. Qual é a diferença entre um estilo e o outro? Ou a Cara, implantação desse estilo? o boxe cubano foi introduzido pelos soviéticos. O Hum, sistema, quem levou o sistema de trabalho foram os soviéticos para Cuba. Tá? Teve um professor que agora eu não vou lembrar o nome, me desculpa, antigamente eu lembrava ah. de tudo. Tem um professor, tem um professor soviético russo que foi a Cuba e estruturou todo o sistema educacional de boxe para Cuba, certo? Um Entendi. soviético. Depois ele ensinou ao professor Alcides Sagarra. Então toda a base de metodologia de trabalho na educação física e no boxe cubano é soviético. Só que eles incrementaram com a pitada cubana. Depois de muito tempo que eles aprenderam com os soviéticos, eles foram aperfeiçoando de acordo com as características físicas, biológicas dos cubanos, baseado numa metodologia soviética, Que certo? é, que é Então, mais ou menos o que tu falou, né? Se o Brasil quiser ser uma potência no boxe que nem Cuba, ele vai ter que adaptar, vai ter que entender como funciona, mas adaptar ao jeito brasileiro, né? na verdade, a gente não vai ser uma potência no boxe, gente. É isso que eu sempre bato, gente. Uhum. Ser uma potência de um esporte olímpico hoje, como o vôlei chegou a ser no Brasil, demanda uma infraestrutura, investimento político e esportivo muito grande. A gente já vem tendo resultados muito expressivos no boxe brasileiro. Então a Certo. gente tem 7 medalhas olímpicas nos últimos 3 Jogos Olímpicos. Isso é muito expressivo. Isso é É. muito expressivo. A gente tem 14 medalhas mundiais nos últimos 10 anos. Isso é muito expressivo, né? Para chegar num nível de Grã-Bretanha, de Rússia, de Cuba, nós precisamos de 20 anos contínuos de investimento, 25 anos de investimento de infraestrutura, de modelagem. Então não é uma coisa tão simples, gente. O que nós temos que buscar no boxe brasileiro é uma continuidade dos resultados internacionais. É isso que a gente É. tem que buscar. Legal. Muito, muito legal. Bem, Ó, não vamos contar da arma secreta de Londres, hein, Yamaguchi? Aquela arma secreta é segredo de Estado, Ai, mano.
Verdade, Ih, rapaz. lembrei, Depois eu verdade. quero saber essa história aí. Rapaz, não conta mais não, fica quietinho, mano. Ah, O cara, o obrigado. cara vem, joga a bomba aí e vai embora, pô. Não, pra galera ficar curioso aí na próxima live, já vai Ah, sabendo que, que ah, tem beleza, bomba. beleza. Bem interessante. Fiquei curioso também aqui. É, imagina, imagina. Ah, Gente, deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Meu Deus, muita gente entrando. essa molecada aí, É, Matheus, tá bem aí nas competições aí? A gente está bem, a gente está com alguns atletas masculinos aí bem, né, Yamaguchi? O Ah, Bolinha, o bolinha. Keno, o Suga, o Abner, atletas que estão ganhando, esse ano ganharam todas as competições que Oh, foram, que campeões bom, velho. continentais, a Legal. Bia, a Jussielen, a Carol, que foi medalhista de. Estamos aí com uma perspectiva aí de 2 medalhas olímpicas, estou fazendo um prognóstico para 2 medalhas, Aham. e se tudo der certo aí podemos surpreender igual Tóquio aí, mas o Opa! prognóstico inicial de uma medalha no feminino, uma medalha no masculino, e seguindo, qual que é a nossa ideia? Todos os Jogos Olímpicos Olhando. medalhar. É Verdade. assim que nós Claro, vamos criando, agora que é o processo assim que agora. nós vamos criando a nossa tradição e a nossa tradição de ter resultado Isso. e o investimento continuar acontecendo e as coisas Bacana. irem crescendo pouco a pouco. Eu estou muito feliz aí com a equipe aí. Na verdade, depois que eu passei profissional, acabei me saindo um pouquinho do boxe amador, da Olímpica, né? Mas, assim, quando eu acompanho alguma coisa assim, eu estou vendo muito resultado, então isso me deixa muito feliz. Isso é trabalho seu, o trabalho da equipe nova agora que está aí, a galera tá bacana. Eu acho que juntou o que precisava, a turma que precisava, assim, às vezes a pessoa estava lá treinando e não tinha aquele ânimo. Hoje não, hoje eu vejo que é alegria o tempo todo a equipe tá em conversão com a molecada, então isso é legal. Então isso eu tô vendo que tá fazendo grande mudança aí na equipe, e pode ter certeza. Eu até falo com minha esposa aqui, rapaz, essa equipe que tá agora aí é uma equipe que tá quebrando todo mundo e vão trazer medalha aí. Agora para frente é só medalha, não tem E jeito. eu quero que tu venha aqui, hein, Maguchi. Outra coisa lá, uma coisa oi. importante de se falar, nós aqui no Brasil, é, a gente tem muita mão dos cubanos nos resultados que a gente tem, na estrutura do boxe que a gente tem. O professor Paco Garcia trabalhou muito aqui no Isso, Brasil, ele forma muitos treinadores, dá muitos cursos. O próprio João, que ficou anos na equipe aqui com a base de, 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 claro. de Cuba. E o nosso diretor técnico, que é o cara que planifica a nossa carga de treino, é o Otílio, que é um cubano, que está há 25 anos aqui, Ah, inclusive meu professor. Então, ele é o nosso cara que faz a nossa planificação de treino, eu sou o cara que executa a planificação. Né? Então, nós temos sim um agradecimento aos cubanos que estiveram no Brasil trabalhando. A gente sim segue o padrão de metodologia de ensino e de estrutura de treino cubano, sim, aqui no Brasil, na equipe olímpica. A gente não copia eles, mas a gente usa como base claro. dos nossos estudos. Né? A gente estudou muito, sim, a escola cubana. A gente trabalha baseado nessa escola cubana, que é todos os dias a escola de combate, dirigida, livre condicionada, livre. A estrutura de treino é baseado nesses grandes estudiosos, Alcides Sagarra, Pedro Luiz, Peter Rock, né? São os grandes caras, o Domingues, Jesus Domingues, que são os caras que escrevem muito, são grandes professores. Então, o Otílio, sendo um cubano, ele tem essa estrutura de planificação que tem o dedo de Cuba, sim, porque o Otílio que Claro. planificou Londres, planificou Rio e planificou Tóquio. Né? Verdade. Legal. Então, realmente, nós temos, sim, aqui no Brasil, uma característica de boxe muito mais próximo de Cuba do que dos Estados Unidos. Né? A nossa característica de boxe de meia a longa distância, um boxe mais solto, um boxe de mobilidade, um boxe de estilo.
nossos boxeadores brasileiros não são boxe durão, boxe tipo Não, leste europeu, entendeu? a gente Então, boxeia, né? realmente, é, então assim, é isso aí, nós temos assunto aí para falar 15 horas sobre o Verdade, Brasil, boxe, mas é verdade. isso aí, passamos do horário já. E já, como o É, Matheus aí, quero ir sim, quero participar lá. Fiquei com o gostinho do Everton lá. O Everton foi lá, falei, poxa, tenho que ser convidado também. Achei muito legal. Ó, nós vamos trazer, pouco a pouco, todos os grandes atletas que o Brasil teve para homenagear aqui dentro da equipe olímpica. Isso é um show. projeto meu, pessoal, Muito Yamaguchi, legal. para valorizar os atletas e para esses atletas passarem a experiência para os atletas da nova Com geração que estão na certeza. equipe. Eu tô Então, dentro. Um Yamaguchi, dia. Esquiva, Adriano Araújo, a Roseli, todos os Né? atletas que foram medalhistas, o David Lourenço, eles vão ser chamados pouco a pouco para vir aqui na seleção, receber uma homenagem, falar com os atletas, porque essa cultura de valorização também faz parte do É, desenvolvimento do boxe. porque E para é Se mim. a gente, fundamental. É se a fundamental. gente que é do boxe não valorizar os nossos medalhistas, quem vai valorizar? É, verdade. Porque para Olha, mim eu acho foram isso muito interessante. 11 anos dentro da seleção olímpica. Foi 11 anos de Exatamente. trabalho para conseguir uma medalha olímpica. Então não foi 11 dias, não foi 11 meses, foi 11 anos de trabalho duro ali com a equipe, atletas e atletas passando por mim e você ser forte para aguentar ficar lá e falar assim, eu vou chegar. Tem que Então para ser. mim foi, Ó, foi... naquela época, cara fraco de cabeça morria rapidinho, cara. Morria, Eu morria. acho, Isso é eu acho verdade. muito interessante isso, porque assim, eu sou publicitário, não, eu não sou atleta, eu sou um atleta de final de semana, né? Não sou, eu gosto de boxe, eu sempre fui apaixonado por boxe. E uma das minhas maiores motivações para trabalhar com o esporte é justamente isso. A minha missão é tentar valorizar os nossos atletas, os treinadores, a nossa cultura, porque é algo que eu olhava assim, eu pensava, poxa, atletas como Yamaguchi, como Esquiva, tem pessoas que, se ele passar do lado, as pessoas não vão reconhecer. E eu achava isso tão absurdo, eu achava É, isso algo tão mas isso é uma coisa que, impensável. mas de forma geral, acontece em todas as modalidades olímpicas, não só no boxe. Cabe a gente ficar valorizando os nossos atletas. Verdade. Porque se eu te fizer uma... Mas isso é normal, quer ver, Alan? Se eu te fizer uma Ah, pergunta agora, se eu te fizer uma pergunta agora, me diz 3 medalhistas olímpicos de ouro de Tóquio que não sejam o Herbert Conceição. Agora, rápido. eu não vou lembrar. Até porque eu não acompanhei bem as Mas se eu te Olimpíadas. perguntar qual foi o último ano que o Brasil foi campeão mundial de futebol, Também não sei, que eu não acompanho futebol. entendeu? Mas de Realmente. forma geral todo mundo vai lembrar, entendeu? Então que é 2002, faz 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa, É, faz É 20 anos. verdade. verdade. Então assim, é normal, é normal. As pessoas não lembrarem é normal. O que não pode acontecer é nós não Atrapalhar. lembrarmos. É verdade. Isso, Então, isso. a obrigação de estar sempre valorizando os nossos campeões é nossa, que nossa, CBBOX, Matheus, treinador da equipe olímpica, nós temos que estar valorizando nossos campeões, porque o grande público vai sempre esquecer, cara. Valeu, E eu Matheus. digo isso Obrigadão, tá? e eu digo isso para os meus atletas aqui. Tu vai ser campeão hoje, daqui tu vai perder o próximo campeonato, ninguém vai noticiar porque tu perdeu. É, Ninguém vai querer saber falar verdade. contigo. Então, assim, não se iluda com o ouro, com a prata, com o bronze olímpico. Não se iluda com o ouro mundial, com aquelas pessoas que vão chegar que nem mosca no cocô durante os primeiros 6 meses, porque qualquer caidinha que tu tiver, vai todo mundo te virar as costas e ir É. embora. Ela não é, Maguchi? Pô, Quando não, perde a tá. primeira luta. Sei Então, muito bem como é que é isso. cabe a gente que vive junto, os altos e baixos, valorizarmos uns aos outros. E torcer um pelos outros, É, né? Torcer um pelos outros, né? Então, quando o Yamaguchi for lutar, eu torcer por ele, eu publicar coisas dele, quando a seleção olímpica ganhar, os antigos atletas claro, valorizarem esses caras claro. que ganharam. Então, nós precisamos nos autovalorizar entre nós, Entre E nós, estimular a nova entendeu? geração também, né? Estimular essa nova Porque, geração que tá cara, vindo aí. eu falo isso pros atletas aqui, mano. Quando ganha, vai no aeroporto buscar, velho. Vai no verdade. aeroporto, vai jornalista,
vai o cara que te conhece há 15 anos atrás. No dia que tu perdeu, no outro dia, quem tá levantando para dar treino para ti às 7 da manhã? Aqui, Ninguém. ó. É, você O louco tá. aqui, ó. É, Eu verdade. falo para eles, então eu falo assim, não se iluda. Não se iluda com os ouros, com a ilusão de agora. Porque basta tu perder a primeira luta que todo mundo vira as costas. Eu acho que você tem É que verdade. curtir a vitória, o ouro pra você. É meu, ganhei. Exato. Pô, caramba, É pra ti. Fui medalhista olímpico, fui campeão mundial. É isso aí. Pô, aqui, pra você. Exato. O que a galera vê, é tipo assim, você é o campeão aqui, todo mundo tá te aplaudindo, todo mundo tá legal. A primeira recaída que você der, eu sabia. Aquilo foi sorte. Tu tem que desfrutar. Exato. Tu tem que desfrutar o que as pessoas te oferecem, mas com o pé no chão. Então, cara, essa história de boxe olímpico, de Olimpíada, de medalha, é um assunto muito vasto. A gente pode falar de técnica, tática, preparação física, quadro de medalhas, valorização de mídia. Então, assim, cara, o que nós vamos deixar bem claro aqui é realmente o boxe cubano é uma referência mundial, tá? Só pra vocês saberem, lá em Tóquio, tinham 17 países com treinadores cubanos. Uau. 17 países no boxe com treinadores cubanos. Eu contei, tá? Todos são bons? Não. Aí tem técnico cubano que tá só pela camisa. Fala enrolado também, mas a grande maioria, né? É que nem brasileiro, treinador de futebol, qualquer país tem um brasileiro dando futebol, entendeu? É verdade. Mas assim, realmente, o grande lance é entender os aspectos técnicos que os cubanos dominam, postura de combate, deslocamentos, golpes, defesas, ação preparatória, ações ofensivas, contra-ataque, a estrutura de treino deles, não querer copiar, e sim querer entender por que eles são bons nisso. Né? E realmente deixar um recado para a valorização dos nossos boxeadores, cara. David Lourenço, Yamaguchi Falcão, Pedro Lima, que foi campeão em 2007 pan-americano, né? Diversos atletas que foram medalhistas pan-americanos e sul-americanos quando o boxe brasileiro sofria muito, né? E o Badola, que foi boxeador, o Gibi foi boxeador. Então, realmente, a comunidade do boxe começar a torcer mais um pelo outro. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. Muito bem colocado, assim. Foi perfeita a sua colocação. Eu acho que a comunidade tem se fortalecido um pouco mais ultimamente. Eu vejo até aqui pela região que eu moro e tal, que até os eventos de boxe e a comunidade tem crescido mais, tem sido fortalecida, e eu espero que isso aconteça muito mais ao longo do Brasil todo. E o Yamaguchi tem que contar depois a história daquele cara que é o cara mais duro que ele lutou na vida, que é o russo da semifinal olímpica. Rapaz, eu nunca tinha sentido mão. Aquele russo fez eu bombear. Ele fez assim de mão. Vamos contar isso aí na próxima live, porque... Aquele cara era muito duro, mano. Foi campeão olímpico, ganhou do Kazakh. Olha, vamos fazer uma live olímpica aqui. Chave, eu acho que eu seria ouro. Vamos já preparar para fazer uma próxima live, uma live olímpica, para falar sobre essas histórias aí, falar sobre um pouco mais da tua trajetória no boxe olímpico, que eu tenho certeza que tem história pra caramba do Brasil aí. Se a gente ficar aqui escutando Matheus, fica 15 horas e olha lá. Vai passando. Tem até tablet que traduz para russo para conversar com as pessoas no mercado, né, cara? Então. Olha, tempos bons. Ele se virava. Bom, tem uma lista aí de países aí que tem umas marquinhas arriscadas. Tem. Olha, eu às vezes fico até com medo de receber uma mensagem não legal aqui. Muito bom. Olha, foi muito legal a participação de vocês. Espero que a gente possa marcar uma outra live
para falar um pouco mais dessas histórias olímpicas e tudo mais. Valeu, Gucci, vamos te trazer aqui para tu estar indo no Brasil. Tá no Brasil até quando? Matheus, então, no Brasil eu vou ficar aqui até agosto. Ainda não tenho uma data certa de quando de agosto tá indo embora. Mas eu fico no Brasil até Tá, agosto. Certo? tá, Certo. vamos conversar. Valeu, Beleza, galera. então. Um abraço, até mais. Matheus, Já salva brigadão, essa live que Alan. vale a pena, hein, Alan? Vale a pena, totalmente. Até Vale, mais. verdade. Valeu, gente. Obrigado. Falou. Obrigado por carinho.